Mateus capítulo 27, versículo de número 40. Todos que acharam, digam amém. Amém. E dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Se és filho de Deus, desce da cruz. Só essa última frase. Vamos no 3 todos juntos dizer bem forte: 1, 2, 3. Se és filho de Deus, desce da cruz. Amém. Um sorriso 9h15, se não for 9h15, está faltando 15 para as 3. Só não pode ficar com a cara feia, agora você não vai escandalizar o irmão que está do seu lado. Dá um sorriso bem bonito para ele e diga assim: ó, eu não vou descer. Diga para ele: eu não vou descer. Pode se assentar. Já fazem cerca de 2 anos e meio, 3 anos aproximadamente, que eu tenho tido dificuldade, pastor Valente, de ler, de estudar, de meditar em qualquer outro assunto na Bíblia Sagrada que não esteja relacionado à pessoa do Cristo, à vida do Cristo, à obra do Cristo, à missão do Cristo e à consumação da sua obra, que foi através da sua morte e morte de cruz. A verdade é que eu tenho me conectado, me ligado, me envolvido com este assunto, já que eu sou um pregador pentecostal. E como pregador pentecostal, eu acredito que a fé pentecostal é uma fé cristocêntrica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo breve vai voltar. Essas são as colunas da fé pentecostal. Eu tenho procurado inteirar, estudando Bíblia e também livros extra-bíblicos, para trazer uma mensagem bíblica, profética e, acima de tudo, cristocêntrica para a igreja onde nós temos passado. Nessa noite, o Espírito Santo me traz à memória mais uma vez esse texto. Esse texto que nos faz pensar no clímax, no ápice, na máxima, no apogeu daquilo que nós chamamos de drama da redenção. O drama da redenção, que sem dúvida nenhuma é o maior drama de toda a história. Só para que os irmãos possam se contextualizar, o drama da redenção nos traz à memória as últimas 24 horas da vida de Jesus, que nós chamamos de as últimas 24 horas, ou as 24 horas que é o divisor de águas da história da humanidade, e que marca o drama da redenção. Essas últimas 24 horas da vida de Jesus, que nós chamamos de drama da redenção, nós podemos dividir em pelo menos 4 etapas, ou 4 momentos, ou 4 fases. Sendo que o primeiro momento se deu no cenáculo, onde Jesus participou da última ceia com os seus discípulos. O texto diz que tendo ele cantado o hino, e isso daqui é lindo, não é a mensagem, mas só para a gente pensar, porque o texto diz que tendo cantado o hino, ele foi para o Monte das Oliveiras. O texto não fala um hino, o texto fala o hino. Isso daqui é artigo definido em língua portuguesa. Em hebraico é halel, ou hilel, que dá a ideia de textos que estão entre o Salmo de número 113 ao Salmo de número 118. O que eu quero que vocês entendam é que Jesus está na mesa da ceia, diante dele está Judas que vai traí-lo, diante dele está Pedro que vai negá-lo, diante dele está todos aqueles que vai abandoná-lo, e ele sabe de tudo que está acontecendo e tudo que está por vir. Ele sabe das intempéries que ele vai enfrentar, ele sabe da madrugada fria do Getsemane, da coroa de espinho que ele vai ter que colocar sobre a sua cabeça, ele sabe da cruz que ele vai carregar, mas mesmo assim ele termina a ceia cantando. Ele não canta um hino, ele canta o hino. Isso daqui chamou a atenção de um dos homens mais inteligentes da atualidade, chamado Augusto Cury. Quem conhece um pouco da sua biografia sabe que ele foi ateu, mas um dia, em uma palestra na ONU, ele foi desafiado por alguém a estudar acerca de Jesus no campo da psicologia. Ele rejeitou a proposta
palestra dele, não se trata de religião, ele não gosta desse assunto, mas a pessoa foi perseverante e falou: não, não é sobre religião. Eu quero que você estude esse homem, acerca desse homem no campo da psicologia. Ele aceita a proposta, vai estudando sobre Jesus e a expectativa dele é encontrar alguém simples, incomum, ou alguém comum, alguém que não lhe traria muitas surpresas. Mas à medida que ele foi estudando sobre Jesus no campo da psicologia, ele foi sendo convencido que Jesus é a pessoa mais especial que já passou por essa terra. E quando ele chegou aqui, no contexto do cenáculo, da última ceia, ele se rendeu, porque ele se atentou para o equilíbrio emocional do Cristo, que diante de todas aquelas intempéries não deu tilique, não bateu na mesa, não expôs o Judas, não expôs o Pedro, simplesmente ele termina a ceia cantando. Ele não para a ceia por causa do traidor, ele não para a ceia por causa de alguém que vai negá-lo, ele não para a ceia por causa de alguém que vai abandoná-lo. Ele simplesmente pega o pão e dá graça, ele pega o cálice e abençoa, e ainda mais ele canta, e canta o hino. Se isso não te confronta, me confronta, porque ele sai dali e vai para o Monte das Oliveiras, onde ele vai enfrentar a maior desafio, ou o maior desafio da sua vida até então. No Getsemane é onde ele vai enfrentar a sua maior batalha. Charles Haddon Spurgeon, escrevendo sobre esse ato de Jesus de cantar o hino, ele diz que Jesus estava preparando a sua alma para enfrentar a sua maior batalha, que seria no Getsemane. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que quando Jesus canta, Jesus nos confronta, porque ele está cantando em meio à escuridão. Porque é fácil cantar quando a luz está acesa, porque dá para se ler a partitura da música. O difícil é cantar no desconforto, mas Jesus canta. Quando ele vai para o Getsemane, já eu trabalho de forma mais cirúrgica sobre isso. Ele vai para enfrentar a maior batalha da sua vida, mas ele rompe o Getsemane. Eu vou repetir isso aqui porque alguém deu glória a Deus. Ele rompe o Getsemane. Quando ele rompe o Getsemane, ele nos confronta, sabe por quê? Porque ele sangra, pastor. A ciência diz que as suas glândulas se romperam, suas veias sudoríparas foram estouradas. A pressão foi tão grande, isso daqui é tremendo, cantor, porque diante daquela batalha, Deus não estava ali. Ele sentiu a ausência do Pai de forma antecipada. Aquilo que ele sofreria da cruz. Se lembra da profecia do Salmo 22, no verso 1, que se cumpriria na quarta de 7 palavras que Jesus expressou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente essa ausência do Pai de forma antecipada dentro do Getsemane. Naquela madrugada fria, assim cumprindo Isaías 53, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Quando ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Esse cálice não é literal, não é um copo palpável com o sumo da vide que está diante dele. É toda a ira de Deus que está direcionada para o filho naquele momento. E quando ele procura o Pai no meio daquela escuridão e daquele momento sombrio, ele não encontra. É por isso que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Primeiro porque ele não está com medo da morte. Quando ele faz essa oração, ele não está com medo de Pilatos, ele não está com medo de Anás, de Caifás, ele não está com medo de Herodes, ele não está com medo da cruz. A verdade é que ele está sentindo a ausência do Pai, e ele é o deleite do Pai, o menino do Pai, o xodó do Pai. Ele, o Pai era um, ele nunca sentiu o Pai ausente. E quando ele sente a ausência do Pai, é quando ele disse: Pai, eu não quero passar por isso, passa de mim este cálice. Todavia, ele não termina a batalha do Getsemane como o primeiro Adão, porque Satanás estava ali
na sua cabeça. E há um comentarista que diz, dentro de uma metáfora, que o inferno estava com todo o seu exército. Demônios estavam no cangote do Cristo, dizendo: você é jovem, tem 33 anos de idade ainda, tem futuro pela frente. Geograficamente ele tinha rotas de fuga, e parece que eu estou vendo o diabo dizendo: sai por aqui, vai embora, chuta o pau da barraca, joga tudo para cima. Mas o meu Jesus não é o primeiro Adão, porque o primeiro Adão foi tentado dentro de um jardim do Éden, e ao ser tentado cedeu à tentação, terminou a batalha do Éden dizendo: que seja feito a minha vontade e não a tua vontade. Mas o meu Jesus não terminou dizendo que seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. E só deu glória a Deus aqui quem entendeu isso daqui, porque mesmo sangrando ele não desistiu. Eu elogio isso daqui para quem tem glória na boca. Mesmo sangrando ele não desistiu. Oh, glória a Deus. Não é mensagem, mas olha para duas pessoas e diga: sangra, mas não desista. Diga para ele. Você não falou, você só mexeu a boca. Fala mais forte para ele. Diga: sangra, mas não desista. Se puder ainda só mais um pouquinho, meu filho, eu vou agradecer. Diga: mas não consigo nem momento. Estou pregando desde o dia 1 de janeiro. Estou pregando tão baixo assim. Vai lá, grita para ele. Diga: sangra, mas não desista. Sangra, mas não desista. Tudo que o diabo quer que você pare agora. Tudo que Satanás quer que você chute o pau da barraca agora. Tudo que o diabo quer que você desista agora. Mas segura e prepara o pulmão para dar glória. Se não der glória agora, está afastado da igreja. Por quê, pastor? Porque Jesus rompeu Getsemane. Mesmo sangrando, ele se coloca de pé. E me perdoa a simplicidade, mas parece que eu estou vendo Jesus limpando a roupa. E quando ele se levanta valente. Ele não se levanta para fugir. Ele se levanta para ir na direção daqueles que veio prendê-lo. Pega essa. E se não marcar nada do que eu vou pregar aqui, marca só essa palavra que eu vou me falar. Por quê, pastor? Porque ela veio Judas. Judas é a gangue dele. E Judas vem adiante deles. E a Bíblia fala que Jesus vai na direção deles. E não é eles quem toma a atitude, a iniciativa. É Jesus quem toma. Perguntando: a quem vocês vieram buscar? Alguém responde: a Jesus de Nazaré. Jesus ficou com medo, foi isso? Jesus fugiu, foi isso? Ele toma a palavra e diz: sou eu. Não deu glória a Deus agora porque não entendeu nada. Mas quando ele disse sou eu, era Deus mandando uma mensagem para o inferno. E qual era a mensagem, pastor? Não venceu ele no Getsemane, agora não vence mais. Eu não sei se você está conseguindo diversificar o que eu estou pregando aqui. Mas se você venceu o Getsemane, não tem demônio que te para. Se você conseguir romper esse Getsemane que você está passando, não tem demônio que vai te parar mais. Eu estou pregando para alguém que está passando a madrugada mais fria de toda a sua história. Mas Deus está usando a minha boca para dizer que se você se levantar deste Getsemane e romper, não tem demônio que te para. Você está feliz, então a hora de dar glória a Deus e agora. Porque quando Jesus disse sou eu, na transliteração do original aqui é eu sou. Glória a Deus. Eu sou. Aleluia. É por isso que os homens caem, recua e caem por terra. Por quê, pastor? Porque quem está falando ali é o eu sou. Entendeu? É Deus dizendo: Satanás,
Se não venceu ele como cordeiro, agora você nem fala mais o leão da tribo de Judá. Estou sentindo uma graça aqui. Aleluia! Ô glória, o púlpito pentecostal é lugar de muitas emoções. Já deu vontade de sair correndo aqui dentro. Mas mais do que pregar para a tua carne, eu vim pregar para a tua alma. Mais do que falar para os teus ouvidos, eu vim pregar para os teus olhos. Antes por 15 minutos eu estava pregando no começo da alma terra, Jesus mandou uma glória dentro do pavilhão e Deus falou: segura! Prega! Porque avivamento sem Bíblia não é avivamento. Já vai chacoalhar essa juventude com a minha glória. Mas prega a minha palavra, então vai. Por que, pastor? Jesus rompe. Quando ele rompe, ele se entrega. Irmão, isso daqui é muito forte, é doutrina bíblica. Bíblica é o coração do evangelho. Por quê? Porque eu já ouvi alguém dizer que Jesus foi mártir. Não, mártir foi esterro. Pastor, Jesus não foi mártir? Não, ele se entregou. Voluntariamente. Ele não foi forçado. Ninguém forçou ele. Ele foi porque ele quis. Inclusive isso daqui é graça. Isso daqui é favor imerecido. Só vai pegar isso daqui quem está ligado. Por quê, pastor? Porque ele se entrega. Ele tira uma onda. Ele olha para os caras e diz assim: ei, não precisa fazer todo esse teatro. Nós estávamos todos os dias juntos lá no pátio. Meu Deus! Precisava vir armado, com pedra, com pau, fazendo toda essa encenação. Não é a mim que vocês querem? Inclusive Jesus é assim, mas Jesus é top. Aleluia! Ele olha para os camaradas e diz: o problema de vocês é comigo. Aleluia! Então deixa eles quietos, deixa eles em paz. Até porque está se cumprindo uma profecia aqui de Zacarias. Naquela noite o pastor e as suas ovelhas seriam dispersas e o pastor seria ferido. Eu só perdi a potência do som aqui. Mas olha para cá, por que, pastor? Porque você vai entender isso aqui. E qual é a palavra, pastor? Eu só perdi o som. Mas qual é a palavra, pastor? A palavra é esta: Jesus se entrega voluntariamente. Se entrega. E se não marcar nada do que eu estou pregando, não marca só isso, que eu já vou embora no lucro. Por quê, pastor? Jesus vai voluntariamente. E quem leva ele para a cruz não é Pedro. Quem leva ele para a cruz não é Judas quando trai. Quem leva ele para a cruz não é Herodes quando se acovarda. Quem leva ele para a cruz não é Pilatos quando lava as suas mãos. Quem leva ele para a cruz não é a inveja dos judeus. Quem leva, voltou o som, glória a Deus por isso. Quem leva ele para a cruz não é a covardia daqueles homens que deram golpes baixos. Quem leva ele para a cruz é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo que deu seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por todos aqueles que nele crê, para que não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Eu já vi que você gosta de Bíblia, então eu vou liberar a palavra. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que deu seu filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem levou Jesus para a cruz foi Romanos 8:32. O Pai não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, e foi por amor. Quem levou Jesus para a cruz foi Isaías 53. Ao Pai agradou morrendo, e foi por amor. O diabo não gosta de ouvir o que eu estou falando, eu me arrepiei até agora. Porque eu estou com o meu coração no evangelho. Lá vai Satanás. E qual é a palavra? O diabo te odeia, mas Jesus te ama. Satanás não gosta de você, mas Jesus te ama. O que o diabo queria era que essa moça tivesse agora pulando
tá bom, muito obrigado, gente. Mas olha para cá, porque, pastor, porque você precisa entender isso daqui. E qual é a palavra, pastor? A palavra é esta: Jesus rompe, vai para o pretório, é julgado 6 vezes. Quantas vezes? 6. Quantas vezes? 6. 6 julgamentos, pastor Moretti. 3 de ordem religiosa, 3 de ordem civil, pastor. Todos os julgamentos que Jesus passou, Alexandre, foi ilegal. Foi os homens sendo covardes. Tudo que os homens fizeram naquela madrugada no cantão foi ilegal. Tudo foi quebrando a lei. Eu poderia destacar aqui, dar nota, pelo menos 10 princípios que mostram que os homens fizeram tudo errado. Inclusive, pastor Durante, o Pilatos, que estava de laços rompidos com Herodes, reataram a amizade só para prejudicar o inocente. Todos estão contra ele. O vento é contrário. Só que se não marcar nada do que eu estou pregando, marca só essa frase que eu vou embora no lucro. Qual é a frase, pastor? Enquanto Herodes pensava que estava no controle, enquanto Pilatos pensava que estava no controle, enquanto os homens pensavam que estavam no controle, Deus estava no controle de tudo. Inclusive eu preciso lhe falar algo aqui que quem sabe você não está acostumado a ouvir por aí. Mas eu sou pregador do Evangelho. E eu preciso lhe dizer que o Pilatos faz parte do kit. O Herodes, o Judas, o legado Pedro. Estou ligado. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Todas essas coisas fazem parte do kit. Meu Deus! O Evangelho do meu Jesus não é esse Evangelho colorido que pregam por aí. E me perdoe a simplicidade, mas esse Evangelho da hipergraça, onde tudo é muito fácil, sal com açúcar, top, onde a gente coloca um banquinho e fica ali confortável, falando coisas que massageiam o nosso e não nos confrontam. Onde mexe aqui, mas não toca aqui. Está me preparando não para ser eterno, morar na eternidade com Ele. Está me preparando para ser feliz aqui. E tudo que é daqui é passageiro. Eu preciso te dizer que Evangelho é isso. Custa caro. Estamos em busca de avivamento. Eu estava pregando hoje para quase 15 mil jovens no Congresso da UNADERB em Goiânia. E eu falei a eles que avivamento custa caro. Queremos avivamento. Estamos em busca de avivamento. Mas nós precisamos entender que avivamento custa caro. Escute isso daqui. Jesus está passando por tudo aquilo. Por quê, pastor? Porque fase não se pula. Não dá para viver glória sem antes passar pela cruz. Oh, Jesus, aleluia. Não tem como viver trono sem antes passar pelo Gólgota. Jesus é julgado, condenado por blasfêmia contra Deus, por sedição contra César. Tudo mentira, mas ele passa, ele enfrenta. O próprio Pilatos, por 3 vezes pelo menos, reconheceu a sua inocência. Mas aquele que poderia fazer alguma coisa para absolver, lavou as mãos. Porque tem coisas que é você e o Pai e você. Tem coisas que ninguém vai poder te ajudar. Eu estou vendo gente chorando e é isso mesmo. Aleluia. Porque esse é o avivamento que eu creio. Lá vai ele. E uma vez condenado, minhas irmãs, lá vai ele. E agora ele vai para a fortaleza de Antônia, na residência do Pilatos. Eu já estive lá. Chorei muito, porque parece que eu vi a cena. Alguém tira suas vestes, coloca uma veste de cor de escarlate para dar a ideia de realeza, teceram uma coroa de espinho. E essa expressão teceram, nós precisamos entender ela, não dá para atropelar. Teceram aqui, moça, é fazer algo sem estar programado. Não estava no script. Alguém em tom de zombaria vinha emaranhado de espinho e disse: ele não está falando que é rei? Não falam que ele é rei? Então o rei tem que ter coroa. Terceira,
não mediram a circunferência da cabeça. Pegaram, colocaram de qualquer jeito, e como não encaixou direito, os homens não contentes, pegaram uma cana que estava na sua mão para dar a ideia de um cetro, porque ali é tudo uma zombaria. Pegaram e bateram na cabeça dele para que a coroa se encaixasse. Não tem como não dramatizar. Os espinhos perfuram sua massa cefálica, sangue começa a descer. Os homens se prostram diante dele e dizem: salva-te, rei dos judeus. Zombam dele: não és rei? Salva-te, salva-te. Batem nele, cospem nele, esbofeteiam a face dele. Não felizes, os homens tiram aquela veste de escarlate, colocam a sua roupa, mas agora levam ele a um tronco e obrigam a ele a pegar as suas mãos, colocar acima da cabeça e se abraçar com o tronco. Suas costas estão expostas. 2 soldados romanos, quem sabe mais próximo na esquerda ou outro na direita, estão armados com uma azorraca de chicote, que tinha 12 tiras de couro, e em cada ponta, para ficar mais dramático o negócio, eles colocaram pedras, pedaços de ossos, vidros, metais, objetos cortantes. O que me faz é me confrontar aqui, o que me confronta aqui é que eles descem um chicote nas costas de Jesus. Outros que estão ali na região da guarda petroliana zombam dele, dizendo: você não é rei, salva-te. Os homens estão batendo nele. Especialistas chegam a dizer que quando os ossos se agarravam à pele de Jesus, o soldado, o carrasco, puxava o chicote, rasgava a carne dele, dilacerava o seu corpo, a ponto de alguém olhar e enxergar os seus ossos a olhos nu. Dava para ver os seus ossos de tão dilacerado que ficou o seu corpo. Tudo que o diabo queria naquele momento era que Jesus abrisse a sua boca, blasfemasse contra Deus, entrasse em greve com o Senhor, mas Jesus não faz isso. Está se cumprindo Isaías 53. Ele está sendo levado ao matadouro como um cordeiro mudo. Ele não abre a boca para reclamar, e no silêncio dele é uma mensagem de Deus para o inferno. E qual é a palavra? Satanás, se não venceu ele no Getsemane, agora não vence mais. Oh, glória a Deus. Tem gente que está entendendo o que eu estou pregando aqui. Está dolorido, mas você rompeu o Getsemane. Está doendo, mas você já rompeu o Getsemane. Você sabe qual é o Getsemane que você teve que romper para estar de pé até hoje, de pé até agora. Tudo que o diabo já pôde fazer para te parar pelo meio do caminho, ele fez. Deus marcou o primeiro congresso desta juventude aqui neste lugar e preparou esta noite uma agenda que é estabelecida na eternidade, só para te falar: levanta a cabeça, porque você está mais perto de cumprir a sua missão do que você imagina. Quem está entendendo o que Deus está falando na minha boca aqui? Oh, glória a Deus. Ninguém vê, seus melhores amigos te abandonam, sua família te larga, ninguém sabe. Prova pública é a cruz, que é para lá que Jesus está indo. E antes de prosseguir, eu preciso desconstruir um equívoco bíblico e teológico acerca disto, porque eu já ouvi, eu creio que é pureza. Porque eu já ouvi pessoas dizer que quando Jesus estava crucificado, o inimigo deu culto de ação de graça.
Isto é um equívoco bíblico e teológico. Não procede. Não é o bíblico. Não, pastor, não é o bíblico. Porque tinha uma profecia que não deixava Satanás em paz. E eu vou falar agora, se não der glória a Deus, eu não volto mais só de raiva. Qual é a profecia, pastor? Gênesis 3,15. Você lembra depois que o homem pegou? Deus mandou a fatura para a mulher. E qual foi o boleto? Vai gerar, mas vai ser com muita dor. Para o homem, vai se alimentar, mas vai ter que suar bastante. A serpente vai nascer um. E você vai ferir no seu calcanhar, mas ele vai ferir a sua. E andava com a mão na cabeça. E todas as crianças que nasciam entre as hebreias ficavam numa especulação no mundo espiritual. Eu acho que o menino da profecia está aí. Porque Paulo escreveu nos Gálatas, aliás, Colossenses 1, 26, 27, eu só sei falar da Bíblia, gente. Glória a Deus. Eu não sei ficar fazendo outra coisa, é a Bíblia. Colossenses 1, 26 e 27, Paulo escreveu que Jesus era o segredo. Era um mistério. Estava em oculto, não havia sido revelado. Então Abraão nasceu, as características eram do Messias. O inimigo disse: é ele, mas pecou, então não pode ser. O Isaac pecou, não pode ser. Jacó pecou, não pode ser. Sansão pecou, não pode ser. O Messias não poderia ter pecado. Romanos 3, 23, todos pecaram. Todos o quê? É por isso que na Universidade da Graça ninguém pode dizer: eu mereço, eu mereço. Eu vejo gente dizendo: eu mereço o carro, eu mereço isso, eu mereço aquilo. A única coisa que nós merecemos, eu vou chocar a teologia de alguém agora, mas a única coisa que nós merecemos de verdade é a condenação eterna. É verdade. E só não iremos para lá, porque Jesus morreu no nosso lugar. Mas era para este fim que nós estávamos direcionando. É a graça. Nós fomos alcançados pela graça. Eu não prego porque eu sou bom, é a graça. Você não está dando glória porque você quer, é a graça. Nós não estamos aqui hoje porque queremos, é a graça. Aleluia. Eu preciso que você entenda isso daqui. Eu já termino, até porque quando eu começo a falar com Jesus, eu me empolgo. Eu só preciso que você entenda uma coisa. O que, pastor? Que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, o Herodes tentou matar ele. Se lembra? Você lembra ou não? Que era demônios. Por quê? Porque tudo que o diabo não queria era que Jesus morresse na cruz. Por causa da profecia de Gênesis 3,15. A derrota do inimigo estava na morte de Jesus na cruz. Pegou? É por isso que tudo que o diabo pôde fazer para matar ele fora da cruz, ele fez. Usou político, usou religiosos, usou grande, usou pequeno. Tentaram matar Jesus fora da cruz, fizeram de tudo. No Getsemane, o diabo disse: agora eu peguei ele. Só que ele se levanta, rompe. Tudo que o diabo pôde fazer para matar Jesus fora da cruz, ele fez. E se não der glória a Deus, agora está afastado da igreja. Porque o diabo sabia que se Jesus morresse na cruz, 3 coisas iriam acontecer. Primeiro, a morte seria vencida. Segundo, o pecado seria vencido. Terceiro, Satanás seria vencido. Ele não pode chegar até lá. É por isso que depois de passar por tudo que ele passa, João 19:17, o Deus diz que ele pega a sua cruz, coloca nas suas costas e parte. Ó, pega essa. Ele entra pela via dolorosa, sangrando, fraquinho. A última refeição dele foi na noite passada, na ceia.
Ele não dormiu aquela noite. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi abandonado. Ele apanhou e não apanhou pouco. Lá vem ele, cambaleando, fraquinho, com a cruz sobre as suas costas. Por um momento, pastor, ele tomba, a cruz cai. Satanás, quem sabe no inferno, olha para os demônios e diz: vencemos ele fora da cruz. A cruz caiu. Agora a gente mata ele fora da cruz. O que o inferno não contava é que Deus tinha uma carta na manga. E a carta na manga tinha nome. Qual era o nome, pastor? Simão. O Simeão. E se eu falar para vocês que não era ele que estava no script? A planta original era um outro Simão, o Pedro. Você lembra do Simão Pedro? Mateus 26, 35? Estamos juntos, Jesus. Se for para a cabeça rolar, a minha também vai rolar. Se for para morrer, se for para morrer, eu também morro. Me perdoa a simplicidade. É por isso que eu tenho problema com esse negócio do tamo junto. Porque tá junto na hora da Coca-Cola é fácil. Tá junto na hora do bolo de brigadeiro é fácil. Você deve vir da conta, mas fala alguma coisa só para disfarçar. Tá junto na hora da picanha é fácil. O difícil é permanecer junto quando a cruz fica mais pesada. Só me pega essa para acordar esse bairro agora. Por quê, pastor? Porque na ausência de um Simão, Deus vai levantar outro. Mas não vai faltar Simão para te ajudar. Se o Simão Pedro te abandonar, Deus vai levantar o Simão Simeão. Bate na mão de 2 ou 3 pessoas e diga: não vai faltar Simão para te ajudar. Não, você não falou. E se virar a hashtag, me marca em nome de Jesus. Mas catuca quem está do lado e diga: não vai faltar Simão para te ajudar. Se o diabo está pensando que você caiu e Deus não vai te levantar,
glorificado. Se assente só mais um pouquinho. Todo ano eu prego no encerramento. Mas a pedido do nosso bispo Samuel Ferreira, eu preguei no dia 1 de janeiro. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, hoje está tudo desfavorável. 1 de janeiro, almoço em família, não vai dar nada. Ninguém vai perder, gente. Mas eu quero proposta aqui do Senhor no altar agora. Se o Senhor salvar pelo menos 50 vidas hoje, eu acredito que esse sentimento que está no meu coração, então, é o Senhor de verdade. Porque eu tenho um sentimento que está permeando meu coração já faz um tempo, de um grande avivamento nesse país. E eu pedi um sinal para Deus no dia 1 de janeiro. O primeiro sinal que eu pude receber naquele dia, que quando a gente chegou na nossa igreja lá no Brás, nós temos 6.800 cadeiras no nosso templo. Tinha quase 8.000 pessoas. Estava pregando. Cleito Queiroz, meu amigo, cantou no final. E quando eu estou pregando e o Cleito está cantando, eu não faço apelo. Porque eu acredito que o Cleito é a maior autoridade no Brasil hoje para fazer isso. Quando o Cleito fez o apelo, nós trabalhamos juntos ali. Jesus salvou 105 almas. Deus falou, estou dando o dobro só para você saber que eu vou chacoalhar esse país. Onde eu estava pregando e o Cleito estava cantando, nós temos uma história juntos. Ele foi o primeiro a me dar uma oportunidade para pregar o Evangelho. Eu morava na rua. Dormia dentro de velório por não ter casa para morar. Quando o Cleito me conheceu, eu estava de favor no fundo de uma igreja. Estava uma madrugada muito frio em São Paulo. Fecharam a porta, não deixaram a gente entrar. E o Cleito ficou a madrugada todinha comigo, com a minha esposa, profetizando na vida da gente que Deus ia mudar o nosso cativeiro. Quando a conheceu, ele levou a gente até um lugar onde ele dirigia um trabalho durante a tarde, em um morro, lá em São Paulo. E naquele dia ele me deu uma oportunidade para falar, e foi a primeira vez que eu peguei o microfone e preguei para a igreja. Quando eu terminei de falar, ele falou, você nunca mais vai parar. Já se passaram quase 20 anos. Deus começou a me levantar. De 2017 para cá, Deus começou a soprar o nosso nome mais um pouquinho mais longe. Eu sei que já são 24 países desse mundo falando do amor de Jesus. Deus mudou meu cativeiro e o cativeiro da minha esposa. E ontem eu chorei muito porque eu não sabia, mas era eu e ele na programação da Amadec. Quando eu terminei de pregar sobre Cristo Jesus, passei para o Cleito fazer o apelo. Jesus salvou 180 vidas. Jesus está salvando. Jesus vai sacudir esse país. É muito bom admirar o avivamento que está acontecendo lá em Edinburgh, alguma coisa assim, não é? Na América. É bacana, é top. Mas eu preciso dizer para você, valorize o que Deus está fazendo aqui dentro. Porque há avivamentos pelo Brasil. Não há um avivamento nacional, mas há focos de avivamento. Há focos de avivamento. Vou repetir isso aqui, há focos de avivamento. Eu confesso que estamos
mexer na política. Deus vai ter que trabalhar no coração de muitos líderes evangélicos. Para isso Deus vai mexer com a minha classe de pregadores, cantores, que se acham recheio da bolacha, que não servem nem para embalagem, se acham artistas gospel, quando na verdade nós estamos levantados para servir a noiva do Cordeiro. Eu conheço gente que dá o máximo dos grandes congressos por aí, grandes congressos da expressão da força da palavra, porque não existe igreja nem igrejinha, tudo é igreja. É a noiva do Cordeiro. Para mim é a mesma dimensão do que um pavilhão lotado de 15, 20 mil pessoas. Deus está aqui. E quem sabe eu estou pregando para os próximos, que Deus vai levantar para incendiar o Distrito Federal. Quem sabe eu estou pregando para aqueles que a gente vai se encontrar pelos aeroportos do Brasil. Quem sabe eu estou pregando para aqueles que de repente vai vir tirar uma foto comigo hoje, mas amanhã possa ser que eu corra atrás de você para tirar uma foto com você. Eu estou todo arrepiado porque eu estou vendo bandeiras de nações aqui. Você percebeu que eu só sei falar da Bíblia, mas quando eu digo que vi, eu vi mesmo. Tem bandeiras de nações aqui, pastor Moretti. Eu estou sentindo que Deus escolheu essa noite para falar com alguém cara a cara. Se prepara, porque está chegando o tempo de eu te tirar da aljava e te enviar como uma flecha. Eu só preciso entender Oh, glória. que o preço é caro. Eu termino agora. Mas também eu tinha 15 anos, houve trevas. Era a natureza dando uma resposta. A natureza estava sendo solidária ao Filho de Deus, pastor. O próprio Deus está distante. Se lembra? Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou 7 palavras na cruz. Primeiro foi: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Porque avivamento é isso. Mesmo no ambiente da dor, eu sou capaz de perdoar. Não é avivamento que a gente está em busca? Então vamos voltar ao Evangelho. Porque mesmo no ambiente da dor, ele disse: perdoa eles. A segunda expressão foi para o ladrão da direita, que no alto da cruz teve a capacidade de descobrir 3 coisas. Primeiro, que ele é Senhor. Segundo, que ele tem boa memória, lembra-te de mim. Terceiro, que ele é rei. E não deu glória a Deus agora porque eu não quis. Mas está aí a mensagem para o pregador: as 3 descobertas da cruz. Primeiro, Senhor. Segundo, lembra-te de mim. Terceiro, quando ele entrares no teu reino. Porque ele está na cruz, mas não perdeu o seu senhorio. Ele está na cruz, mas não perdeu o domínio. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque mesmo no ambiente da dor, ele ainda salva. A terceira palavra foi tremenda. Porque ele olha para a mulher e diz: eis aí teu filho. Ele olha para o discípulo amado que é João e diz: eis aí a tua mãe. Porque mesmo no ambiente da dor, ele está cuidando do nosso futuro. Não deu glória a Deus porque não quis, mas vamos embora. A quarta palavra foi: Deus meu. Deus meu, porque me desamparaste. A quinta foi de agonia. Foi, pastor? Foi. Se eu fosse entrar pelo campo científico para falar da sua língua que está colada no paladar, que está com sede. É por isso que ele pediu água. Estou com sede. A sexta é poderosa. A sexta é o Espírito. João 19:30 diz: tetelestai. Tetelestai. Está consumado.
a cédula que estava posta contra nós foi riscada. Os nossos pecados foram cravados na cruz. E quando a morte estava rodeando o Calvário e consegue matar o ladrão da esquerda e o ladrão da direita, quando vai na direção de Jesus, chega atrasada. Porque essa morte é consequência do pecado. O salário da morte é o pecado. Como a morte vai vencer Jesus se Jesus é santo? Jesus nunca pecou. Hebreus 4,15 diz que ele é o nosso sumo sacerdote que foi tentado em tudo e em todas as coisas, porém sem pecado. Não é a morte quem vence ele, é ele quem vence a morte. Lucas 26, 23, 46, a última frase. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh meu Deus do céu, se eu fosse trabalhar a expressão Pai, teria uma mensagem profunda aqui. Eu tinha que pregar mais uma hora. Eu sei que vocês já estão querendo ir embora. Eu só quero te dizer que quando ele termina a frase, a última frase, dizendo Pai, irmão, isso é muito forte. É muito forte, porque desde criança os judeus aprendiam a orar. O Deuteronômio capítulo 6 versículo 4: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema em hebraico. É isso aqui que as crianças judias aprendiam desde criança, desde lá da sua eternidade. Deus, dando a ideia do Criador, do poderoso, do que manda fogo. Deus, aquele que é inacessível, aquele que está distante. É tão verdade isso daqui que os judeus, os copistas, quando ia escrever acerca de Deus, para escrever a expressão Deus, eles tinham que trocar a pena, porque era tão santo. Quando eles iam lá fazer aquele tetragrama, aquelas palavras impronunciáveis, eles tinham que trocar de tanta reverência, a reverência que eles tinham a Deus. Era como alguém que estava ali e que eu não poderia ter acesso assim tão fácil. Aí Jesus vem e quebra o protocolo. Se lembra dos discípulos? Ele olha para os discípulos e diz que aprendeu a orar. Os discípulos dizem: eu quero. Então senta aí que eu vou ensinar vocês. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por quê, pastor? Porque Deus está distante. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas vai estar perto. No meio dessa dor, não se esqueça: você tem um pai para te ajudar. Você tem um pai que te coloca no colo. O que eu estou profetizando aqui é muito verdade. 2023 é ano que o pai te pega, te coloca no colo e te diz: você não termina a batalha do Calvário como alguém derrotado, mas como um vencedor. Entrega o seu espírito. O véu se rasga. Não se rasga de baixo a alto, se rasga de alto a baixo. Era o próprio Deus rasgando o véu. Era Deus dando uma mensagem aos sacerdotes e ao povo: o acesso está livre. Hebreus capítulo 9, capítulo 10 fala disso de uma forma muito cirúrgica. Agora não é só um homem que entra lá uma vez no ano. O acesso está livre. É por isso que Atos capítulo 2 versículo 1 diz: e cumpridos o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa.
onde todos estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos. Agora não é só o sacerdote, agora é todos. Não é só o apóstolo, é todos. Não é só o bispo, é todos. Não é só o pregador, é todos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E Meyer Pearman, um teólogo, diz que quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém foi uma mensagem que Deus estava mandando para a igreja na terra. Podem dar glórias a Ele, porque Jesus já está aqui. Ele tinha pregado em João 16:7 que o Espírito só desceria quando Ele subisse, porque seria Ele quem enviaria. Ele já estava lá. O Espírito Santo veio. Está aqui. Encheu 2 suecos, Daniel Berg e Guilherme. Eles vieram parar no Brasil. Através deles nós estamos aqui. No decorrer da história, Deus levantou outros homens. Eu poderia falar de Paulo Lemos Macarão, Cícero Canuto de Lima e tantos outros. Alcebiades Pereira de Vasconcelos e os mais novos não conhecem. Mas vai ler a história da nossa igreja para você ver. Ela cresceu movida pelo Espírito Santo. Estamos aqui e a história continua. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Me ajuda a pregar. Olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele e diga para ele: Jesus não vai entregar de mãos beijadas para Satanás quase 3 bilhões de vidas que ainda não conhecem o Cristo da cruz e do sepulcro vazio. Diga: nesse tempo Deus vai levantar você para vivermos a maior colheita de almas de toda a história da igreja. Levanta as mãos dele para cima. Eu vou te dar 1 minuto para você sentir o que eu estou sentindo agora. Receba. Receba o que eu estou recebendo agora. Receba. Oh, quem veio ser cheio do Espírito Santo agora é a hora. Em 10 segundos vai descer uma apoteose de glória aqui. Tem gente que não vai aguentar ficar sentado no banco. O Espírito de Deus vai
esse aí, cara. Só segura, só vai tocando, porque eu quero te confrontar agora. Pastor, eu quero chamar, eu estou no tempo de vocês, constante. Inclusive, se você pegar o contexto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo dá uma aula sobre o que é ressurreição. E ele trata de forma muito cirúrgica nesse capítulo. E é totalmente cristocêntrico esse capítulo. Porque ninguém é mais exemplo de constância do que o nosso Cristo. Ele vem seguro. Pastor, eu tenho uma chamada. Está difícil? Está complicado? Mas eu estou crendo, pastor, que eu vou receber algo profético aqui hoje. Crê mesmo? Tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui, perto desse altar, para orarmos juntos aqui agora? Ah, pastor, Deus me chamou, vem. Teu ministério, pastor, vem. Eu sinto que Deus tem um negócio comigo, pastor. Vem. Vem porque Deus está levantando uma juventude cheia de Espírito Santo. Vem porque Deus está levantando homens e mulheres nesse mundo que vai marcar essa geração. Se puder espalhar aqui na frente, tem muita gente vindo no corredor. Esses dias eu entrei em discussão, não no plano físico, mas eu tive que abrir a Bíblia e doutrinar um rapaz que disse que essa geração vai ser a geração que vai decepcionar. Está repreendido em nome de Jesus. Deus vai levantar essa juventude. Deus vai nos levantar para vivermos um grande avivamento. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus em nome de Jesus. Isso, ensine o toche. Capriche aí. Porque quando eu terminar de orar, vocês podem cantar. Porque enquanto nós estivermos adorando aqui, vai descer uma apoteose de glória na cabeça de quem crê. Levante as suas mãos e diga comigo: Deus, em nome de Jesus, eu aceito a minha chamada e todos os processos que vêm com ela. Diga: Deus, eu vou romper. 2023 é o meu ano. Não tem demônio, não tem caluniador, não tem fofoqueiro que vai fazer eu desistir da minha chamada. Eu vou contar até 3 e quem tem glória, aumenta o barulho de glória a Deus agora. Depois do 3 vocês podem cantar, mas em nome de Jesus eu conto 1 e eu quero ouvir o barulho de glória dessa igreja agora. Eu não estou ouvindo o barulho. Sobe, sobe, sobe o nível, sobe, sobe. Eu conto 2.
força a Ele e diga: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Se confraterniza com alguém aí agora. Mas eu eu profetizo que muito breve vocês vão ter que tirar esse congresso do tempo e levar para um espaço maior, porque Deus vai multiplicar. Vocês viverão algo extraordinário. Eu entrego o microfone ao pastor, mas eu não posso deixar de fazer um convite para você, que independente do que aconteceu, não importa, saber. O importante é que você está aqui. Não importa saber por que você parou, por que você desistiu, não me importa. Sou pregador do Evangelho, sou seu irmão em Cristo, e como igreja, como sua família, nós estamos aqui para dizer para você que você é muito bem-vindo em nós. Inclusive toda essa estrutura, todo esse investimento é por sua causa. Você parou para pensar o quanto você vale? Você não pode sair daqui do mesmo jeito hoje. Eu sei que o Espírito Santo já ministrou muito no seu coração e você já se decidiu. Agora, só executa. Volta para Jesus. Volta para Jesus agora. Eu quero orar pela sua vida. Cadê a primeira pessoa que vai voltar para Jesus agora? Pastor, eu não posso sair daqui do mesmo jeito. Tem alguém? Se tiver, levante sua mão aonde você estiver. Aonde você estiver, aqui na frente, ainda na vida da igreja, aonde você estiver, eu quero orar por você. A igreja quer orar pela sua vida. Nós não estamos te oferecendo cabelo grande, saia grande, gravata. Eu também não tenho consórcio, eu não estou te oferecendo carro. Também não estou te oferecendo casa. Estou te oferecendo Jesus. Só Ele pode mudar a vida do homem. Tem alguém que quer entregar a vida para Ele aqui nessa noite? Tem alguém? Aonde você estiver. Tem certeza? Foi para nós então hoje aqui. Tem certeza? Posso entregar o microfone tranquilo? Posso? Tem certeza? Eu sinto que tem alguém aqui. Eu sinto que tem alguém que está numa batalha espiritual muito grande. Mas se você romper, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Alguém levantou as mãos aqui. Você não vai dar glória a Deus? Temos uma serva de Deus aqui voltando para Jesus. Se tem a primeira, tem o segundo. Tem uma segunda pessoa. Tem uma segunda pessoa. Aonde você estiver, ela está voltando, minha filha. Traz ela aqui na frente. Cadê o terceiro? Tem o terceiro? Tem o terceiro? Tem o terceiro? Vem, levanta-te, vem. Está vindo chorando, porque ele vive. 4.
já valeu a pena. Quem está feliz dá glória a Deus. Canta com a alma para terminar. Quem está feliz, dá glória a Deus.